Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a essa cerimônia. Rezemos juntos pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Neilson Souza, Modéstia Braga de Oliveira, Wilson José Braga de Oliveira, Divina Braga da Silva, Amadeu Mariano da Silva, 9 anos de falecimento de Adão Osmar de Campos, 26 anos de falecimento da família do seu Paulo, Rosilene e Maria. Pela recuperação da saúde de Edilene Vieira de Oliveira Rodrigues, Thaisa Gabriele, e remissão de graças pelo dom da vida. Todos a pedido de seus familiares e amigos. Celebramos hoje o batismo do Senhor. Cantemos. Queridas irmãs, boa noite a todos. Paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Moisés, sou mineiro, Patos de Minas, e eu pertenço à Arquidiocese de Palmas, no Tocantins.
Sou lá desde a fundação da Diocese em 96. Eu tenho uma ligação muito forte com a Fazenda da Esperança. Então, eu estava em Manaus, bem aqui pertinho, né? Fazendo lá um período de doação, com a ausência do Padre Evandro, pediu que eu viesse, né? Para isso, ficar com vocês, né? Então, aqui o Padre Moisés está para servir, estou morando na Fazenda da Esperança, se alguém precisar. Meus telefones já estão com as irmãs, já estão na secretaria, caso precise do Padre, viu? E estamos nas comunidades, atendendo. Se tiver passando pela linha, dá uma entradinha lá na fazenda para rezar um pouquinho na capela. Se precisar de uma confissão, um atendimento, o Padre está lá. Enquanto o Padre Cristiano determina um dia exato de atendimento aqui na cidade, né? O Padre está lá na fazenda, às horas, tá bom? Apresentemos então ao Senhor, neste dia do seu batismo, a nossa devoção, o nosso carinho por esta festa tão maravilhosa. Invoquemos a Santíssima Trindade, iniciando a nossa Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Iniciarmos mais uma celebração, peçamos ao Senhor perdão dos nossos pecados. Primeiramente, façamos um exame de consciência e, no silêncio do seu coração, peça ao perdão. Deus eterno e todo-poderoso, tenha pena e compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduzam-te à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus, entoando o nosso hino de louvor, rendendo-lhe graças por tantas bênçãos em nossas vidas. Senhor.
as nossas intenções pessoais. Aquela pessoa que, confiando na sua fé, te pediu, reza por mim. Pelas famílias que estão desajustadas, doentes e encarcerados. Presente no silêncio do seu coração, a sua intenção pessoal. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido o Cristo batizado no Rio Jordão, e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho dileto, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiquemos assentados e ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana arrastada, nem apaga um pavio que ainda fumeia, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como um centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. E o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filho de Deus, tribunai, Senhor. Tribunai a glória e poder, dai a glória e vosso nome, adorai o santo e o Senhor abençoe com a paz o seu povo.
Que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Leitura das Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
Queridos irmãos, queridas irmãs, pinta-se então com esta Eucaristia para todos nós o tempo de Natal. O tempo de Natal que foi vivido por muitas pessoas, parentes e amigos, não necessariamente quem está vivendo, mas foi vivido de uma forma muito humana, preocupando-se com os presentes, com as festas, preocupando até mesmo com o aniversário de Jesus. Jesus não fez aniversário. Jesus já existia antes da fundação deste mundo. A preocupação, muitas vezes, nas festas litúrgicas, é com o humano, que muitas vezes passa desapercebido nas festas litúrgicas a comemoração daquilo que é sagrado. Porque de tudo na nossa vida, o que fica é o sagrado. O humano está sempre passando. O humano está sempre ficando esquecido. A gente talvez não lembra nem o que almoçou, nem o que tomou café hoje. Já esqueceu, já passou. Aquela grande preocupação com a ceia de Natal, com o pernil, com o peru, já foi tudo para nós. Não ficou nada mais conosco. Agora, o Natal, este tempo que nós estamos encerrando, é um tempo onde se comemora a vinda, a chegada do Filho do Criador, pelo qual o universo, pela qual este mundo foi criado. Numa das leituras falava que ele veio para os seus e os seus não o acolheram. E não foi só assim na época quando Jesus pisou neste mundo, quando ele nasceu, já sendo perseguido e desprezado desde o seu nascimento. Nos dias de hoje também, quantas vezes estamos desprezando Jesus? Estamos deixando e colocando ele em segundo plano? Nem mesmo na sua casa, muitas vezes, temos o carinho de estar com o coração, às vezes só com o corpo, mas nem o coração está presente. Então, esse é uma tristeza que Jesus carrega no coração, porque ele vem para os seus e os seus não recebem. Na época do Natal, esse é o grande questionamento, porque quantos amigos que vão te visitar e você o recebe tão bem em sua casa? E quantas pessoas que nós dizemos ser nossos amigos e a gente nem pisa em suas casas? Quantas pessoas que dizem ser nossos amigos, mas nem uma ligação, nem um zap, nem nada? E desprezamos no nosso meio o próprio Jesus, aquele que é o dono do universo, o dono deste mundo. O tempo que ainda estamos vivendo hoje, nesta liturgia, é ainda uma forma de sacudir o nosso coração para entender a grande graça que é hoje a nossa vida, a nossa existência, e ainda podemos reconhecer que estivemos errados e que queremos voltar ao caminho certo. João, quantas vezes gritou na liturgia deste tempo do Natal: endireitai os vossos caminhos, endireitai vossas veredas, conclamando cada um de nós a nos corrigirmos, a cair a ficha que o tempo está passando. Muitos de nós, há poucos anos atrás, estávamos correndo pelado na rua, brincando na chuva. E hoje já estamos aqui sem cabelo,
com dor nas costas, dor no joelho, cabeça branca, literalmente, com o pé na cova, e muitas vezes o coração ainda não entende. Hoje em dia, a morte já não leva mais só velhos, né? Graças a todos nós que ainda não temos oportunidade, porque muitos jovens hoje também estão fazendo a sua Páscoa pessoal particular de forma assombrosa. Mas a mensagem que hoje quer ficar é que o amor dele, a paixão dele por cada um de nós é muito longa. Não tem outra palavra que eu possa expressar de forma humana, porque belo é pouco. Incondicional é outra palavra bonita. Mas louco é interessante porque foge de todos os padrões humanos. Porque mesmo com nosso afastamento, nosso coração frio, às vezes colocamos em segundo plano, quantas vezes? E ele faz aqui como na primeira leitura, que ele fala, ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. O que é isso? Ele não joga fora uma cana que está quebrada. Ele não joga uma pessoa pegada fora. Porque uma cana quebrada já não tem mais serventia humanamente falando. Mas para Deus, ainda, ele acha uma forma de valorizar cada um de nós que está cheio de pecado. Ele não apaga o pavio que ainda fumega. Uma vela está acesa, mas às vezes ela apaga, mas ainda tem uma chaminha lá no fundo, que se a gente abanar, soprar, essa chama apaga. E essa é a visão que Deus tem de cada um de nós quando a gente chega no fundo do poço, do desprezo, do pecado, do afastamento, de tantos males que a gente busca no afastamento de Deus, e Ele está pronto para dar aquele sopro no seu coração, naquela última agulha que ainda tem na sua fé. Mas nós temos que ver, nós temos que querer. Porque Ele te ama e nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de nos afastarmos. Por isso que nós não damos para aqueles que estão do nosso lado. Mas Deus te ama tanto que no livre-arbítrio Ele fala: estou sempre pronto a te perdoar. E nesse encontro dessa realidade deste perdão, Ele vem então. Ele se deixa esvaziar-se, ele faz a sua kenosis, o seu esvaziamento da sua posição de onde ele está na divindade, na sua realidade, para assumir uma carne e estar no meio de nós. Para dizer, estou junto com você. Mas às vezes estudamos tanto esta narrativa e deixamos se tornar relativismo, deixamos tornar comum, com muitas coisas se tornam comum, relativo, e a gente passa a ter um coração frio, e não percebemos este amor que está do nosso lado bem inteiro, todos os momentos do dia. No batismo, e não precisava desse batismo, porque o batismo de João é o batismo da água da conversão. Ele não tinha pecado. E não precisava necessariamente receber o Espírito Santo, porque ele já veio do seio do Pai. Mas temos ali a questão do Jesus, que é o homem.
Então, ele fala para João: deixa tudo como está, porque temos que cumprir toda a justiça. O que ele quer dizer? Que tudo, toda a lei de Deus é a justiça que deve ser colocada em prática. E o batismo de João, mesmo, entre aspas, não sendo necessário, foi uma ordem do Pai. João vai, prepara o povo, batiza, o batismo da conversão, para que o meu filho o batize todos com o Espírito Santo. Foi ordem do Pai. Então, mesmo não precisando, ele se coloca como servo do Pai e entra também para se cumprir a justiça. Quantas vezes nós nos julgamos já o rei da casa, eu sou padre, eu sou ministra, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu não salvo. Tome esse exemplo de Jesus. Ele não precisava, mas para cumprir a justiça dada por Deus, eu vou me submeter. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente fala: ah, eu construí aquela igreja, ah, eu já fiz isso, ah, e gosta de trazer o passado e tudo que já fez para justificar que já está salvo. Mas como se todos os dias eu recebo o sol, a chuva, alimento, remédio, caminho, tantas coisas são atualizadas, porque eu também não posso atualizar também as minhas obras. Não é porque eu fiz ontem que eu já tenho o direito de exigir a salvação de Deus hoje. Porque ontem Deus já me abençoou. E hoje também, tudo que eu fiz hoje ainda foi pouco por tantas vezes que Ele já me deu. No dia de hoje, só hoje. Esse solão estatalado aí, essa chuva gostosa, o almoço que tivemos, a Bíblia, o dia, a família, quantas coisas. E às vezes nos damos o direito de caminhar na vida como se já estivesse pronto, salvo. Ele não faz acepção de pessoas. Já diz aqui na nossa segunda leitura, quando nos Atos dos Apóstolos, o autor vê toda aquela realidade dos atos de Jesus, ele abraça o coxo, ele abraça o aleijado, o pecador, ele abraça todo mundo. Quem sou eu para fazer acepção de pessoas? Por conta da pele, posição social, time de futebol, partido político, sei lá, naquele bairro, quem somos nós para fazer qualquer tipo de acepção de pessoa? Eu sou flamenguista, mas eu vejo o Vascaíno e um abraço ele mesmo, não tem nada de rivalidade, não é sério? Meu motorista ali é Vascaíno, eu sou flamenguista. Oh, meu Deus, mas é meu homem, não tem problema, isso aí é carro pequeno. Então, a gente vive muito mais porque o outro é meu irmão. O outro é filho de Deus. E ele, por ser filho de Deus, faz parte da família de Deus, que supera a família consanguínea. Família consanguínea de sangue agora já ficou para trás há muito tempo, quando aceitamos o batismo da filiação divina. Ou será que ainda consegue e não consegue pensar? Por isso que quando a gente doa na igreja, a gente está doando para um irmão da mesma família de Deus. E Jesus, então, neste tempo do Natal, ele nos dá todo este exemplo de: estou junto com você, quero caminhar com você. Abre o seu coração, deixa eu fazer frutos na sua vida. Que o Espírito do Natal
nessa presença do Senhor. Renove o nosso batismo. Não o nosso batismo quando fomos criancinhas e a gente não lembra, mas o batismo que nós pedimos a confirmação da nossa fé no nosso Cristo. Vamos renovar essa vida do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente trilhar um dia a dia, com a boca mais fechada, com os olhos mais abertos, com o ouvido mais aberto para ouvir o irmão, com as pernas mais ligeiras para socorrer, para os braços mais fortes para poder fazer alguma coisa. E deixemos muitas vezes a nossa boca mais fechada na vanglória, nas insensatez das palavras, que pode magoar o irmão, que pode nos desviar dos julgamentos, tantas coisas. Queridos irmãos, iniciemos então uma nova vida, sabendo desse batismo de Jesus, desse companheirismo que nós podemos contar com o nosso dia a dia. Não percamos tempo na nossa vida, mas abramos nosso coração a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Deus maravilhoso, nessa igreja maravilhosa, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre nossos braços, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de livrar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unidos a Jesus e celebrando o seu batismo, roguemos a Ele pela Igreja e pela humanidade, dizendo: porque a liturgia e a liturgia da Paulo são diferentes de vocês. A nossa resposta é: Dai-nos um coração como o vosso. dai-nos um coração como o vosso. Dai à Igreja viver seu batismo, gastando seus dias em fazer o bem, rezemos. Dai-nos coração como o vosso. Encorajai-nos a viver o desafio do batismo no perdão que sempre perdoa, rezemos. Dai-nos coração como o vosso. Dai-nos somar forças com quem vos teme e pratica a justiça, seja da crença que for, rezemos. Dai-nos coração como o vosso. Oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E por todos os pedidos, necessidades e urgências que ficaram em nossos corações, que não puderam ser externados, que o Divino Pai Eterno possa neste momento sondar seu coração e atender-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos ao Senhor como gesto de gratidão nosso ofertório material e também o nosso ofertório espiritual. Ao
Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Recebei, Senhor, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que, em sua misericórdia, quis lavar os pecados do mundo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Deus. Então, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais um novo batismo, com sinais admiráveis, pela voz descida do céu. Fazei-nos mundo acreditar que o vosso Verbo habita entre os seres humanos e pelo Espírito Santo descendo em forma de fogo. Fazei saber que o vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com óleo da alegria e é enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando juntos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Expedito, nosso padroeiro, e todos os santos de nossas comunidades paroquiais, que não cessam também de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leo, com o nosso bispo Dom Roque,
com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei com isso as preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, que chamastes deste mundo a vossa presença, concedei-lhe, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar dos mortos, tomando o nosso pobre corpo, semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos que partiram desta vida e a todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhante a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Ergamos os nossos braços aos céus, mas bem lá no alto, com muita convicção, e juntos ousamos chamar o nosso Deus de Pai. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseres aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Queridos irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha palavra, mas dizer uma só palavra e ser salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Para a nossa comunhão, estamos numa solenidade, né? Então, comunidade pequena também, nós vamos rodar a comunhão sobre as duas espécies. Então, vai ser ministrada direto na boca, para que não for perigo da sua mão ficar impura com sangue. Então, o Padre vai dar a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Aí você responde. Amém. Não antes do Padre falar. Coloque a língua só um pouquinho para fora da boca, para a hóstia grudar, para não correr perigo da minha mão esbarrar nos seus lábios e ficar impura. Nos aproximemos então da Eucaristia. Deus,
Todas as obrigações que somos obrigados a rezar, pelas pessoas que recomendaram as nossas orações, peçamos a intercessão de Nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, envenerai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro das nossas chagas, respondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com o vosso santo pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos assentados para os nossos avisos paroquiais. Boa noite. E aqui convidar a todos, todas as quartas-feiras, a adoração do Santíssimo aqui conosco. Queria aqui, em nome da comunidade Santo Expedito, dar as boas-vindas ao Padre Moisés. Deus abençoe nessa caminhada aqui conosco. Só. Muito obrigado. Fiquemos pé. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Virgem Auxiliadora, de todos os santos e santas de nossas devoções pessoais, protetores e guardiões de nossas comunidades, Santo Expedito, que recaia sobre cada um de vós, de vossas famílias e familiares, a bênção de Deus que é rico em misericórdia, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, um santo e abençoado fim de semana, e de todos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.